Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando da carta aos Hebreus. Nós estamos agora no capítulo 2. Nós estamos no versículo de número 1, estudando exaustivamente. Até o portanto do versículo nós estudamos. E nós vamos continuar hoje. Nós falamos ontem de atentar. Não é verdade? Nós falamos que atentar é trazer perto, é trazer um navio à terra, é mudar a mente, é dar atenção, é se apegar, é concentrar. E hoje nós vamos continuar o versículo aqui, estudando, a essas verdades que a gente ouviu. É para tentar, para segurar, apegar, se concentrar nessas verdades. Então quero ler para você nas 3 versões que eu estou usando aqui: Almeida Clássica, Almeida Contemporânea e a King James, o versículo número 1 de Hebreus capítulo 2. Então vamos começar com Almeida Clássica, a que eu estou usando no estudo. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Almeida Contemporânea. Portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. A King James: por isso é fundamental prestarmos atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Então veja que convém-nos atentar com mais diligência, ou, aqui na contemporânea é com mais atenção, ou aqui na King James prestarmos atenção ainda mais. Então veja que é a palavra diligência que está aqui, no grego é perissóteros. E nós vamos ver o significado de perissóteros, de diligência, para a gente poder estudar. Veja que vamos raciocinar, Convém-nos atentar, que é o estudo passado, com mais diligência, o estudo de hoje. Para o quê? Para o que nós devemos atentar com diligência? Não é só atentar, mas é atentar com diligência. Veja que é uma exortação muito bem coesa e muito bem elaborada e com um objetivo muito forte, para não ter desvio nenhum. Então é atentar com diligência para o quê? Para as coisas que temos ouvido, para as verdades, não é para visões, revelações, profecias. Não é para experiências, não é para atentar para experiências, não é para basear a vida em experiências, em sonhos, em visões. Não, é para atentar para as coisas que já temos ouvido, certo? Não as que ainda nós vamos ouvir, que o Espírito Santo vai dar para nós na nossa caminhada cristã. Era uma igreja de cristãos maduros. Era para já estar atentando para tantas coisas que eles já ouviram, atentando com diligência. Então o que é diligência? Atentar com diligência para as coisas que nós já temos ouvido. Então a palavra diligência aqui é o centro do nosso estudo hoje, é o foco do nosso estudo. E a palavra diligência, em primeiro lugar, é firmeza. Em segundo, especialmente acima dos outros. Terceiro, num grau maior. Em quarto, mais determinante. Em quinto, mais abundante. Então, atentar, certo? Com diligência. Diligência fala de firmeza. Diligência fala de especialmente acima de outras coisas. Diligência fala num sentido de um grau maior do que de outras coisas. Diligência fala de ser mais
determinante, e diligência fala de buscar, de ter, de prestar atenção com mais abundância. Então é isso que nós vamos estudar agora. Nós vamos estudar essa palavra diligência. Primeiro que nós falamos aqui, que diligência é firmeza. Então olha essa palavra firmeza. Nós precisamos atentar, certo? Se apegar, concentrar. Nós precisamos mudar a mente, dar atenção, trazer esse navio com diligência, com firmeza. É firmeza para essas coisas que nós temos ouvido. Então, em primeiro lugar, firmeza é sem recuar. Veja, sem recuar. Você está no terreno chamado Cristo. Não recue. Não recue. Coloque os seus 2 pés. Você foi colocado com os seus 2 pés no reino do Filho do seu amor. Você foi transportado do reino das trevas, Colossenses 1,13, para o reino do Filho do seu amor. Você está com os 2 pés ali, nesse reino do Filho do seu amor. Você está com os pés na rocha. Não retroceda por ventos, por chuvas, por inundações, por nada. Então esse é o sentido de firmeza. Sem recuar. No caso dos hebreus, eles estavam com as pernas bambas para recuar, querendo dar passos para trás, andar de ré para o judaísmo novamente, porque lutas estavam muito grandes, muitas lutas, até perigo de morte, torturas e perseguições, e porque eles estavam com os olhos em coisas que eram muito sofisticadas, pensando que Cristo era muito simples. Então veja que eles estavam querendo andar de ré, querendo voltar atrás, recuar. Aí o escritor de Hebreus, aqui no capítulo 10, no verso de número 38, diz assim: mas o justo viverá da fé. Glória a Deus por esse texto. Mas o justo vai viver da fé, aleluias. Esse é o jeito do justo viver. E se ele recuar, veja, firmeza, diligência. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Se ele recuar, eu não tenho prazer nele, eu não tenho alegria nele. Se ele recuar do filho, porque quando veio a voz no dia do batismo de Jesus, a voz que veio do céu diz assim: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Se alguém está no filho, Deus se compraz dessa pessoa. Mas se alguém recua do filho, o prazer de Deus não está mais nessa pessoa, porque o prazer de Deus está no filho. Se ele recuar, eles estavam sendo tentados a recuar de Cristo. É o que a religião, que o mundo, que o diabo quer fazer conosco, nos fazer recuar de Cristo. Não é nos colocar lutas e provações para ver a gente sofrendo, para a gente ver a gente chorando. O diabo não tem esse sentimento nele de nos fazer sofrer sem propósito. Mas o sofrimento que ele quer colocar em nós, através de perseguições e de lutas ou de circunstancialidades da vida, é justamente para a gente recuar de Cristo. Esse é o objetivo do diabo, do mundo, da religião. Então, se recuar não tem prazer. Aí o versículo 39... O versículo 39 está dizendo assim: nós, o escritor de Hebreus está se colocando junto, se é Paulo, se é Lucas, se é Áquila, se é Priscila, se é Barnabé, quem quer que seja, nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, porque se recuar, é recuar para a perdição. Eles estavam não querendo recuar para o mundo, para os gregos, para a filosofia de Platão. Não, eles não estavam querendo recuar para o mundanismo, eles estavam recuando para a religiosidade do judaísmo. E recuar é perdição. Mas nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, que recuam para a perdição, mas dos que creem, mas dos que continuam no mesmo lugar para a conservação da alma. Então, firmeza, atente, se apegue, se concentre, mude a sua mente, dê atenção, com diligência, com firmeza, não recue, não saia de Cristo por mensagem, por proposta alguma, por atratividade, porque a mensagem do judaísmo era uma mensagem que estava atraindo eles, assim como hoje existem muitas mensagens atraentes, atrativas.
Homens dotados de sabedoria e de capacitação de oratória para falar coisas que atraem a nossa alma, mas nós não podemos recuar de Cristo. E só com firmeza isso. Segundo lugar, quer dizer voltar atrás, ou seja, voltar para o lugar da onde saíram. Esses hebreus estavam sendo tentados a voltar para o lugar de onde eles saíram. Da onde eles saíram? Do judaísmo, da lei, do culto levítico, de fazer sacrifícios no dia da Páscoa, de fazer o sacrifício no dia da expiação, de comemorar a festa dos tabernáculos. Gente, eles estavam querendo voltar para o lugar de onde eles saíram. Isso que é diligência, firmeza. Então tem pessoas hoje que estão querendo voltar para o lugar de onde saíram. E saíram do mundo, estão querendo voltar para lá. E saíram do catolicismo, estão querendo voltar para lá. E saíram de alguma seita, mas estão querendo voltar para lá. E saíram da religiosidade das igrejas pseudo-gospel, pseudo-evangélicas, mas aí eles vêm para a mensagem da graça, eles vêm para a mensagem do reino, e eles estão querendo voltar, e muitos voltam para a religiosidade, porque eles não conseguem mais ficar sem o status da religião, sem os cargos da religião. Glória a Deus por essa palavra diligência, que é uma palavra que o Espírito Santo está falando conosco nesses dias. Diligência, firmeza. Em terceiro lugar, se manter com a verdade. Era para eles atentar com diligência, com firmeza para as verdades que eles já tinham ouvido. É para ficar se mantido na verdade do Evangelho. O Evangelho é Jesus, e esse crucificado, e esse ressuscitado, e esse foi assentado à destra de Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho é a gente sendo salvo pela obra de Cristo, pela ressurreição de Cristo, e sendo cheio do Espírito Santo pela glorificação de Cristo. E esse é o Evangelho. O Evangelho é a vida. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O Evangelho que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida, é se manter com a verdade, não importa o que venha pela frente, não importa as ideias, as mensagens, as filosofias, as teorias que estão por vir e as que já estão espalhadas pelo mundo. Firmeza, diligência. Em segundo lugar, diligência fala especialmente, certo? Acima dos outros. É atentar, segurar a mensagem especialmente acima dos outros. É ver a mensagem superior a qualquer outro tipo de mensagem. E é essa a mensagem de Hebreus, é mostrar que Cristo é mais excelente. Mas então a palavra firmeza, então a palavra diligência é honra, é especialmente acima dos outros, é honrar a Jesus, a sua palavra, é honrar a palavra do Evangelho acima dos outros, é honra. O que é honra? Você distingue, a honra distingue as pessoas. Os mais importantes são honrados, os menos importantes têm uma honra menor. Deus, Cristo, a obra de Jesus, o Espírito de profecia é o testemunho do que Jesus é, fez e falou. Então o que Jesus é, fez e falou é especificamente acima de qualquer outra coisa. O que Jesus fez, é e falou, está especialmente acima de todas as outras coisas. É superior, está além, é incomparável. Não está para ser comparado com nada. É incomparável, é intocável, é insubstituível a mensagem, a pessoa de Jesus e a obra dele. Então fala de honra, certo? A palavra diligência fala de honra. Então buscar de uma maneira especial isso, com mais importância, é dar mais, certo? É dar mais importância às coisas que temos ouvido. É dar mais importância às coisas que temos ouvido do que qualquer outra coisa que temos ouvido também. Até qualquer outra coisa que temos ouvido em nome de Deus também. Então nós temos que prestar muita atenção, ter muita diligência, atentar muito
para quem está falando conosco e o que está falando conosco. Quem está falando e o que está falando. Principalmente o que está falando. É o Evangelho que está falando conosco. Então esse sentido, as verdades que já temos ouvido, estar num nível acima de qualquer outra coisa. Estar num nível acima de qualquer outro. Então veja que também a palavra diligência está falando de um grau maior. Um grau maior. Está numa ordem de poder maior na nossa vida. Veja que é uma coisa que o escritor de Hebreus está falando para nós fazermos. Então isso é necessariamente algo que nós podemos fazer dando essa atenção devida, certo? Num grau maior, as verdades que nós temos ouvido. Em Mateus capítulo 6, verso 33, está escrito assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é um grau maior. É ver o reino e a justiça. É ter o reino e a justiça. O reino tem o rei e a justiça tem o justo. Então a gente vive por isso num grau maior, e as demais coisas são demais mesmo. Aquilo que deve vir, virá. Aquilo que deve ser acrescentado, será acrescentado. Então nós não podemos colocar Jesus na categoria de profeta, de curador, de revelador. Não, nós temos que ter a mensagem de Cristo num grau maior, num grau superior. O reino é superior. O reino deve ser superior em nós, em todos os sentidos da nossa vida. Então isso que é diligência. Então diligência é essa firmeza, é essa importância acima dos outros, é essa atenção num grau maior acima de qualquer outra coisa. Em quarto lugar, é ser mais determinante, certo? É ser mais determinante no que se refere à mensagem. É ser bem, como eu posso dizer, radical. É isso que quer dizer a palavra diligência, é radicalidade, é ser radical com a mensagem. A gente não pode ser meio termo, nós não podemos cochear entre dois pensamentos, nós não podemos ficar em cima do muro, ou é sim ou é não, o que passa disso é de procedência do maligno, Mateus 5,37. Então, é isso, é ser determinante, é ter essa radicalidade dentro de nós no que refere a Jesus, a pessoa, a obra e o ensino de Jesus, certo? As palavras de Jesus. Então, como disse Paulo, que se alguém pregar um outro evangelho, que não seja o evangelho que eu vos anunciei, seja considerado maldito. E se um anjo vier e pregar um evangelho qual Paulo não pregou, seja de novo amaldiçoado. Então, é isso. Paulo, ele era radical. Paulo, se ele tivesse hoje aqui, ele seria chamado de fanático, radical. Mas é isso mesmo que nós temos que ser. Nós devemos ser radicais no que concerne as mensagens centrais do Evangelho, a mensagem de Cristo. Nós não devemos ser radical com as teorias do apocalipse, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, milênio, a milenista. Nós não temos que nos apegar a esses debates intermináveis. Nós não devemos também nos apegar a debates de calvinismo, de arminianismo. Não, essas coisas aí são periféricas. Nós devemos nos apegar àquilo que Cristo é, aquilo que Cristo fez. E aquilo que Cristo falou, isso aí deve ser determinante para nós. Gálatas 1, 6, 7, Paulo está dizendo, nem anjo, até que se anjo vier. Então veja, era o que eles estavam precisando, dessa diligência, dessa radicalidade. Porque vinham pessoas e falavam assim, mas o judaísmo é melhor. Em Coríntios vinha as pessoas e diziam, mas a filosofia grega é melhor. Certo? Então aos Gálatas vinha os mestres judaizantes e falavam assim, mas Cristo tem que ser agregado a Cristo, a lei tem que ser agregada a Cristo, a dieta judaica tem que ser agregado a Cristo, a circuncisão, guardar dias. Espera aí, é preciso ter uma radicalidade, é preciso estar assim, nesse sentido aqui, ser determinante com a mensagem, para que essas outras mensagens não venham entrar, porque se nós formos simples como a pomba diante de lobos, nós vamos ter problemas.
Nós precisamos ser prudentes como as serpentes. Então isso que é ser diligente, é ser prudente como a serpente, assim como diz lá Jesus em Mateus capítulo 10, certo? Então veja que então a palavra diligente também é com mais abundância, certo? É dar atenção, atentar, né? É atentar, é se concentrar com mais abundância. A diligência quer dizer essa abundância, certo? Paulo disse em Colossenses 3:1: se vós ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas que são do alto, pensar e buscar as coisas que são do alto. Então isso é diligência, é com mais abundância. Nós precisamos fazer essa análise da nossa vida, se nós estamos sendo abundantes nas coisas do reino, ou se nós estamos sendo previsíveis, se nós estamos sendo rasos, se nós estamos sendo escassos no que concerne às coisas do reino, a cultuar, a aprender de Cristo, a estar no Espírito, a viver o amor, a viver Jesus, a vida de Jesus, o Evangelho. Então nós precisamos ter abundância nisso. Agora muitos de nós estamos tendo abundância no mundo, nas coisas que o mundo está trazendo, no entretenimento do mundo, nas redes sociais do mundo, nas séries do mundo, ou nós estamos envolvidos demais com a religião, com as pautas da religiosidade, ou nós estamos envolvidos demais com as pautas da política. Mas uma única coisa tem que ser abundante em nós: as coisas que nós já temos ouvido. Isso é diligência. As coisas que nós já temos ouvido, as verdades que já foram anunciadas para nós por meio do Evangelho. Então isso quer dizer que nós precisamos, convém atentar com mais diligência, certo? Isso quer dizer com mais firmeza, especialmente acima dos outros, num grau maior, com mais determinação, com mais radicalidade, com mais abundância, com mais ação nas verdades, nas coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos teve justo castigo por causa de desobediência e transgressão, como nós vamos escapar? Como nós vamos escapar se não tivermos essa palavra atentar na nossa fé cristã e essa palavra diligência na nossa vida cristã? Você possa estar aprendendo e meditando e avaliando a sua vida, e saiba de uma coisa, meu irmão: o Evangelho é vida.